e Habitação, com muito gosto temos aqui. É a primeira audição com o Sr. Ministro, portanto é uma estreia para o Sr. Ministro e para nós, para todos, para a Comissão. E o Sr. Ministro está aqui exatamente a propósito do requerimento apresentado pelo Partido Socialista, que tem como objeto o subsídio social de mobilidade. O requerimento é do conhecimento de todos, assim deve ser. Temos uma grelha de tempos com uma intervenção inicial do Governo, do Sr. Ministro, e depois começamos pelo partido requerente, que é o Partido Socialista, e percorreremos os partidos todos, havendo ainda, em caso de ser necessário, uma segunda ronda para os diversos grupos parlamentares. E, portanto, estamos todos prontos, senhores e senhores deputados, vamos começar a audição e começamos com a intervenção, então, do Sr. Ministro das Obras Públicas da Habitação a propósito deste tema. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. Que eu não tive a oportunidade, senhora deputada, que não tive a oportunidade de cumprimentar no início. Peço desculpa por isso, só ouvi agora. Se me permitem, eu tenho uma intervenção escrita inicial que tenta, de alguma forma, clarificar a nossa posição sobre tudo aquilo que temos vindo a abordar e depois, naturalmente, estarei disponível para todas as questões que entenderem serem úteis. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o subsídio social de mobilidade é, ninguém hoje o nega e nós não o negamos, um importante marco para a coesão social e territorial. Serve para aproximar as diversas parcelas do território nacional, superando contingências históricas e condicionalismos geográficos. Desde o início da sua aplicação, em 2015, contribuiu também para reforçar a justiça social, pensando nas populações das nossas regiões autónomas mais desfavorecidas e mais distantes dos centros de decisão ao nível nacional. A autonomia regional, tal como a concebemos, só faz sentido quando complementada com medidas de ordem prática que permitam mitigar os custos da insularidade. É o caso que estamos hoje aqui a tratar. Os números demonstram a importância do subsídio social de mobilidade. No ano passado, contemplaram 140 mil viagens a partir da região autónoma da Madeira e 203 mil viagens com base na região autónoma dos Açores. Vale a pena lembrar que este subsídio decorre da liberalização do espaço aéreo e da necessidade de salvaguardar os interesses dos residentes nos Açores e na Madeira dos impactos iniciais desta medida. Foi uma medida salutar de compromisso entre dois princípios que muitos consideram, eu diria, antagónicos, mas que nós consideramos absolutamente complementares. Refiro-me naturalmente à conciliação entre a lógica de mercado livre e o interesse último do Estado. Pretendeu-se preservar o princípio concorrencial do mercado, assegurando a mobilidade dos residentes. Pretendeu-se, e eu digo, acrescento, conseguiu-se. Ninguém nega que o balanço, em termos globais, é positivo. Recordo que os destinatários do subsídio social de mobilidade são residentes habituais nas regiões autónomas ou residentes equiparados que, vivendo habitualmente noutras regiões, trabalham nos dois arquipélagos. Recordo ainda que este subsídio se destina igualmente aos jovens até 26 anos que vivam nos Açores ou na Madeira, mas que estudam no continente ou na região autónoma onde não têm a residência habitual. E abrange também os estudantes do continente que frequentam estabelecimentos escolares nos arquipélagos. É, pois, também uma medida muito relevante, repito, muito relevante para apoiar as novas gerações. Facto ainda mais de sublinhar num país como o nosso, que tanto necessita de incentivos públicos aos jovens. Inverter o fluxo migratório de portugueses qualificados com menos de 35 anos é um autêntico desígnio nacional. Esforço que nos deve mobilizar a todos, independentemente de divisões ideológicas ou siglas partidárias. Senhoras e senhores deputados, globalmente, o subsídio social de mobilidade tem funcionado, como disse há pouco, mas o modelo que vigora há 9 anos deve ser, do nosso ponto de vista, aperfeiçoado. Chegou o momento para isso. Desde logo para apertarmos as malhas que o tornem imune, tanto quanto possível, ao seu aproveitamento para fins fraudulentos. Nos últimos 5 anos, como é sabido, a Polícia Judiciária tem desmantelado redes dedicadas à utilização abusiva deste subsídio, havendo já acusações contra dezenas de arguidos. Quero deixar bem claro que este Governo condena, sem reservas, qualquer comportamento ilícito. Não só o Estado é lesado com a utilização fraudulenta do subsídio, os primeiros lesados são os próprios contribuintes portugueses. E não nos podemos esquecer desta dimensão. Fica, pois, aqui o meu compromisso solene
Vamos agir com celeridade para aperfeiçoar o modelo existente. Queremos torná-lo imune à fraude. Também nisto somos e seremos implacáveis no combate ao crime. Há outras matérias a rever, naturalmente, no subsídio social de mobilidade. Desde logo os custos. Tem-se registrado um crescimento dos encargos globais do subsídio, ao ritmo de 25% ao ano na Madeira e 26% ao ano nos Açores. Ineficiências no regime jurídico têm levado à concentração crescente dos beneficiários do subsídio social de mobilidade nos escalões mais elevados. Concentração nos escalões mais elevados. Há, por outro lado, muitas discrepâncias nos preços praticados por agentes de viagens e companhias. E ainda dificuldades já comprovadas no processo de reembolso, penalizando os nossos concidadãos com reclamações compreensíveis destes utentes. Neste ponto, sublinho sem reservas de qualquer espécie, é totalmente inaceitável ver madeirenses e açorianos com dificuldades no acesso ao reembolso do subsídio social de mobilidade. Sem mais demoras, vai ser criado um grupo de trabalho, aliás, em linha com proposta de uma resolução apresentada pelo Partido Social Democrata, para analisar e rever o modelo de subsídio, sempre dentro dos princípios de justiça social que levaram à sua criação. Este grupo deverá apresentar formalmente um relatório até ao próximo dia 15 de setembro, conclusões que nos permitam simplificar processos, esta dimensão é muito importante, nomeadamente os processos de reembolso. Segundo, incentivar a procura de tarifas com os preços mais baixos, uniformizar os regimes existentes entre as regiões autónomas, combater todas as possibilidades de fraude, repito, todas as possibilidades de fraude, e terão assento neste grupo de trabalho representantes destas entidades, que passo a citar: Ministro das Finanças, Ministério das Finanças, Ministério das Infraestruturas, Governo Regional dos Açores, Governo Regional da Madeira, a ANAC, a Inspeção-Geral das Finanças, a Direção-Geral do Tesouro e das Finanças. Vamos ainda propor a limitação da taxa de emissão de bilhete a 35 €, com a exigência de fatura da companhia aérea e limitação do custo total elegível máximo. Na Madeira o limite é de 400 € já hoje, nos Açores dever-se-á cifrar no futuro em 600 €, tal como nas viagens entre as suas regiões autónomas. Como se infere, todo o processo decorrerá em articulação com os órgãos próprios dos Açores e da Madeira, no pleno respeito pelos poderes e competências de cada entidade envolvida, e tudo isto será feito, é outro compromisso que aqui quero deixar nesta tarde, salvaguardando sempre os interesses dos residentes das regiões autónomas, sem deixar ninguém para trás. Vale a pena deixar uma palavra sobre o absoluto respeito pela proteção dos dados, que também foi tema que foi subejamente falado nas últimas semanas ou meses, talvez, na proteção dos dados dos cidadãos e do seu inquestionável direito à privacidade. Isto a propósito das recentes exigências do CTT, que têm questionado açorianos e madeirenses sobre os motivos das suas viagens. Imaginem, a preencher um impresso próprio para definirem isso mesmo. Aproveito também para reforçar esta linha de rumo. O Governo defende, sem reticências, o reforço da simplificação, da desburocratização deste processo. Estamos certos de que esta é a melhor maneira de servir os cidadãos e concluo esta mensagem inicial que não está nem estará em causa a continuidade do subsídio social de mobilidade, não poderia deixar de ser assim. É um instrumento fundamental na coesão nacional e da solidariedade entre as diversas parcelas do território português. Nós sabemos sempre do que falamos quando está em causa o Estado Social e nunca deixaremos de o defender. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado pela sua intervenção inicial. E passamos agora ao período de perguntas ou intervenções por parte dos grupos parlamentares e resposta direta por parte do Sr. Ministro. Pode fazê-lo aí, ou sim, mas já agora, para quem quiser, existe também um micro portátil, portanto, poderão escolher se pretendem fazer no púlpito ou no... É o Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista. Faz favor. Cumprimentar o Sr. Ministro, pela primeira vez nesta comissão. Sr. Ministro, eu vou começar por uma declaração de princípio, minha e do Partido Socialista, mas eu, que enquanto deputado, defendo isto aqui, defendo nos Açores. Aquilo que é a opinião que tenho sobre o subsídio social de mobilidade é de que, ao abrigo do princípio da autonomia, ele deve ser descentralizado para as regiões autónomas, sendo transferidas as respectivas verbas ao abrigo da continuidade territorial e dar aos governos regionais a possibilidade de serem eles a desenharem o processo e de serem eles a colocarem o modelo de subsídio social de mobilidade em curso. Esta é uma posição que eu tenho de há muito e que aqui quero manifestar.
Independentemente de tudo isso, Sr. Ministro, eu percebo que isto possa não ser feito já. E, portanto, há alturas em que nós devemos minorar os danos e percebendo perfeitamente que é necessário fazer alguma coisa em relação ao subsídio social de mobilidade. No passado, houve diversas discussões e vários trabalhos neste âmbito, no sentido de alterar o subsídio social de mobilidade. Há um estudo da parte da Inspeção-Geral de Finanças e da ANAC, um relatório que é feito sobre o subsídio social de mobilidade, que aproveito para comunicar a esta Comissão, que irei solicitar ao Governo que ele seja distribuído aos deputados, e há também uma proposta de um grupo de trabalho entre a Inspeção-Geral de Finanças e a ANAC, que são alguns dos membros desse grupo de trabalho, que tem um modelo de revisão do subsídio social de mobilidade. Eu aproveito para dizer, desde já, que o Partido Socialista é totalmente contra esta proposta de alteração ao modelo social de mobilidade que o grupo de trabalho, na altura, fez. Porque nós dissemos uma coisa desde o início. Para alterar o subsídio social de mobilidade, ele tem que ser melhor para os residentes da região autónoma dos Açores. Ora, nem o trabalho que foi feito por este grupo de trabalho, nem a proposta que o Sr. Ministro vem aqui colocar, melhora a vida dos residentes nas regiões autónomas. Eu posso dizer, Sr. Ministro, que o principal problema das tarifas para as regiões autónomas não são as agências de viagens. São também. Mas o principal problema são as companhias aéreas que praticam tarifas altíssimas e às quais os residentes não conseguem fugir. É fácil encontrar no site da TAP, ou sobretudo no site da SATA, tarifas a mais de 1.000 euros. E além disso, eu gostava de perceber o critério, Sr. Ministro. 600 euros para os Açores, porquê? Se a média do subsídio social de mobilidade é inferior para os Açores, números de 2022, do que é para a região autónoma da Madeira. Porquê é que os Açores têm este valor mais alto? E é importante que o Sr. Ministro explique. Porque aquilo que o senhor está a apresentar não é uma reforma do modelo do subsídio social de mobilidade. Aquilo que o senhor está a apresentar aqui, aquilo que o Sr. Ministro está a apresentar aqui, são remendos do subsídio social de mobilidade. Das duas, uma. Ou nós fazemos o que era importante para a região e aperfeiçoar a autonomia, aprofundar a autonomia e transferir as verbas para as regiões autónomas, e são elas que decidem o que é que devem fazer. Aliás, isso já acontece, se eu bem me lembro, com as obrigações de serviço público interidas, em que são transferidos um montante e é a região autónoma que lança esse concurso, ou então, para ser alterado, nós queremos ter os dados presentes, que é para que essa decisão possa ser feita de uma forma correta e que beneficie. Para além disso, há uma reivindicação que era do PSD e que é do PSD regional, que a mim faz alguma confusão. A primeira é que fosse um preço fixo. Ora, um preço fixo apenas se pagasse cerca de 134 euros. Em primeiro lugar, a própria ANAC e o estudo que fizeram sobre o subsídio social de mobilidade dizem que isto é prejudicial para as regiões autónomas, é prejudicial para o turismo dos Açores. Em segundo lugar, numa audição em Comissão de Economia, não sei se o Sr. Ministro já foi à Comissão de Economia do Parlamento dos Açores, julgo que ia. Numa audição, a Sra. Secretária Regional, com a mesma pasta que o Sr. Ministro, diz que uma das possibilidades é que o valor de 134 euros seja avaliado, seja alterado e atualizado ao nível da inflação. E eu queria desde já garantias do Sr. Ministro que isto, em caso algum, irá acontecer. Para já fico, Sr. Deputado Carlos Pereira. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Pereira, tenha 1 minuto e qualquer coisinha, está bem? Chega bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimentar ao Sr. Ministro. Gostaria de acrescentar alguns dados ou algumas notas àquilo que disse o Sr. Deputado Francisco César. Em primeiro lugar, sublinhar algumas questões que me parecem importantes. Naturalmente que nós, Partido Socialista também, na região autónoma da Madeira, naturalmente que partilhamos a ideia de que pudesse ser muito relevante analisar a descentralização do modelo para as regiões autónomas. Acho que, pelo princípio da autonomia, de que faz melhor quem está perto dos cidadãos e conhece melhor a realidade dos cidadãos, eu acho que esta é uma matéria que deve ser analisada de forma bastante cuidada, mas assertiva. A segunda questão é um desafio que faço também a este Governo,
porque está em vigor, aliás, como disse o deputado Francisco César, nos Açores, uma descentralização absoluta das obrigações de serviço público e da mobilidade aérea entre as regiões. Na Madeira isso não é assim e todos os anos temos complicações significativas com o concurso de concessão para a mobilidade aérea entre Madeira e Porto Santo. Eu acho que é um tema que deve ser analisado, já defendo isto há muito tempo, garantir que seja a região autónoma a assegurar o concurso e as condições desse concurso e designadamente, eu termino já, Sr. Presidente, e designadamente mantendo, obviamente, o custo e o financiamento na parte do Estado. Queria só, para terminar, Sr. Presidente, dar-me essa tolerância, dar algumas notas de preocupação. As propostas que o Sr. Ministro apresentou, reparei que uma delas tem a ver com a questão dos tetos de 400 e 600 euros. É uma questão que deve ser analisada com muito cuidado, por uma razão muito simples. Se hoje abrirmos a app da TAP e olharmos para os preços de viagens que estão em vigor, eles estão quase todos em 380, 390, 378. Uma razão muito simples. Os 400 euros de teto limitam esse valor que as companhias acabam de pôr. É um tema que deve ser analisado. Não é claro que os 600, ou os 400, ou os 500, ou os 1000 façam diminuir os custos. E uma última nota. Atenção à ideia de que há aumentos dos custos. Nós não podemos ter um modelo que piora a vida dos cidadãos da Madeira do que temos hoje. É muito importante que não fiquemos pior do que aquilo que temos hoje. Muito Melhorar bem, muito a obrigado. burocracia é importante. Do ponto de vista dos custos, temos de ter muito cuidado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que está entendido. Em termos de custos, custou mais 1 minuto e o Sr. Ministro vai responder às questões. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco César, este Governo, por princípio, é um Governo de diálogo e, portanto, objetivamente, estamos disponíveis para encontrar soluções que sejam ótimas e que melhorem, no final do dia, o impacto das políticas públicas e entregar políticas públicas de qualidade aos nossos concidadãos. É isso que nos move. Eu quero separar o curto prazo de um Ministro que tomou posse há cerca de 2 meses e que foi confrontado com um conjunto de ilegalidades, com um relatório de IGF, que vai requisitar para ser distribuído e deve fazê-lo, enquanto escrutinador da ação, mas quer dizer, a questão que se coloca é, objetivamente, o titular da função que hoje ocupo deve agir, e deve agir no curto prazo, Sr. Deputado, e é isso que eu quero sinalizar. As medidas que estamos aqui a propor são medidas de curto prazo, para, de uma forma cabal e definitiva, neste período, se ponha cobro, aliás, conforme a IGF também aponta, no sentido de se pôr cobro àquilo que está a acontecer. E, como sabemos, por isso é que eu tive a oportunidade, na minha declaração inicial, a questão da fraude generalizada, ou, não querendo ser abusivo, fraude com algum impacto nas contas públicas, nomeadamente, que possa ser estancada desde já. Eu penso que não há nenhum deputado nesta sala que esteja contra medidas de curto prazo que possam estancar esta questão do ponto de vista do curto prazo. O que não invalida que o grupo de trabalho, que tem que ter conclusões até o dia 15 de setembro, e estou aberto a sugestões de outros elementos que possam fazer parte deste grupo de trabalho, possa encontrar essa solução, de descentralização e, portanto, essa visão de descentralização já existe para outro tipo de respostas e, portanto, não nos choca que possamos vir a encontrar esse tipo de soluções. Agora, vamos, a anteriori, fazer este trabalho de estancar um conjunto de ilegalidades que, deixe-me dizer, e agora respondendo ao deputado Carlos Pereira e também respondendo ao Sr. deputado Francisco César, dizer de onde é que vêm estes 400 e estes 600 euros. Não vem de consulta do site da TAP, Sr. deputado. Não vem. Vem de um trabalho mais profundo. E, portanto, deixe-me dizer-lhe, e nomeadamente vem com um trabalho que incide também sobre aquilo que é um histórico real da operação hoje. Então, deixe-me dar-lhe estes números só para a nossa reflexão. Cerca de 10% dos voos, só 10% dos voos são acima de 400 euros. Só 10% dos voos para a região autónoma dos Açores. E só 1,1% dos voos são superiores a 314 euros na região autónoma da Madeira. Conhece? Sr. Deputado, mas eu não sei se conhece. Se quiser que eu não responda, eu não respondo. Eu estou a tentar trazer a lume e numa postura de completa abertura, para tentarmos encontrar soluções. Não tento encontrar aqui divisão ideológica quando eu reafirmei que nós somos defensores ou qualquer divisão absolutamente crítica. Não, vamos encontrar soluções em conjunto. Não vamos fingir diálogo, não vamos fingir consensos. Vamos encontrar soluções, de facto,
Porque no final do dia são madeirenses e açorianos que estão a sofrer ou a ter menos qualidade de serviço naquilo que nós devemos prestar. Esse deve ser o nosso foco. E, portanto, estes números são claros. Mas nós, Governo, estamos absolutamente abertos, se verificar, e também terminei a minha intervenção dizendo, ninguém ficará de fora. Ninguém. E, portanto, vamos estar a monitorizar aquilo que está a acontecer e se o teto de 600 euros se verificar que não é garantia necessária e suficiente para todos estarem abrangidos, esse teto pode ser... Pronto, esse teto pode ser reajustado para ninguém ficar para trás. E, portanto, absolutamente respondendo categoricamente aos senhores dois deputados, dizer o Grupo de Trabalho tem abertura do Governo para estudar também a questão da descentralização. Ponto. Segundo ponto, aquilo que venho propor, não venho propor, venho-vos dizer que é uma decisão em contraponto com aquilo que são os relatórios da IGF e os casos na Justiça que estão a decorrer, este Governo quer estancar desde já para não haver qualquer tipo de suspeição sobre um processo que não deve haver suspeição. Deve ser um processo absolutamente transparente. Esse é o nosso objetivo e não mais do que isso. Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Paulo Muniz, intervir e colocar as questões que entender. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Uma particular saudação por ser a sua primeira vez em audição nesta comissão. E este assunto do subsídio social de mobilidade aérea para os açorianos é algo extraordinariamente importante. E é preciso reafirmar que o mesmo decorre de uma decisão de um governo PSD-CDS de Passos Coelho em 2015. E decorre linkado àquilo que foi a liberalização do espaço aéreo, aliás, a ação em que o Partido Socialista foi sempre desconfiado contra esta solução e, porventura, estes resquícios de manifestação que vemos hoje são herança desta posição histórica. Mas já o modelo 2015 apontava para a necessidade de monitorizar anualmente a sua evolução, a sua aplicação, para introduzir melhorias, para poder controlar eventuais fraudes, como se veio a verificar, e para ser um garante da boa utilização dos dinheiros públicos, porque é disto que também se trata. Em 2017, o então Ministro Pedro Nuno Santos anunciou a criação de um grupo de trabalho para a revisão deste modelo. Eu, enquanto deputado e em sede desta comissão, nas duas anteriores legislaturas, por várias iniciativas regimentais, perguntei ao Sr. Ministro sobre as atas desse grupo de trabalho, as ações concretas. Mas, efetivamente, à data de hoje, sinto um certo desânimo de terem citado essas iniciativas, porque tenho o histórico de que foi um governo que nada fez sobre o subsídio de mobilidade. Aliás, o próprio Sr. Deputado Francisco César hoje vem aqui arrogar-se à legitimidade de exigir deste governo uma resolução célere, a defesa dos açorianos, dos interesses dos açorianos, quando na última legislatura e com o seu amigo Pedro Nuno Santos, rigorosamente nada fez. Esta é a marca de fundo. O que se trata aqui é que nós temos um governo que tomou posse a 2 de abril e no dia 18 de abril, 16 dias depois, o grupo parlamentar do PS chama o Sr. Ministro a esta comissão para responder a algo que durante 8 anos nada fizeram. O que está a incomodar aqui o Partido Socialista não é só a questão do subsídio de mobilidade social. O que está aqui em problema, vou-lhe ter que esclarecer, Sr. Ministro, peço desculpa esta minha linguagem. O que se trata aqui é que o Partido Socialista está a encarar um governo que resolve o problema dos professores, que resolve o problema do aeroporto com 50 anos, que ontem em Conselho de Ministros resolve o problema da habitação, faz a correção dos erros crassos e da ineficácia do PS. E é o PS que 16 dias depois desse governo tomar posse quer tudo resolvido. Este é que é o problema. E, portanto, o meu apelo, Sr. Ministro, é que o subsídio de mobilidade social é muito importante. Ó, Sr. Presidente, eu não consigo... Srs. deputados, vamos combinar aqui... Eu sugeria que combinássemos aqui um procedimento. O auditório não é propriamente o mais propício para este género de audições, mas foi o que foi possível. É evidente que esta proximidade, os comentários, o som multiplica-se
A proximidade pode ser, e, portanto, estando cientes disso, vamos deixar cada um que intervenha fazê-lo em condições perfeitas. Obrigado. Vamos então, Sr. Deputado, Muito obrigado, vamos Sr. recomeçar. Presidente. Vamos lá. Como estava a dizer, o subsídio de mobilidade é extraordinariamente importante para os açorianos e também, naturalmente, para os madeirenses. Porque é através deste instrumento que nós garantimos a continuidade, a coesão territorial e social. Mas é evidente, nesta fase, que é preciso atuar em vários vetores. O do combate à fraude, o da defesa intransigente daquilo que foi conseguido até agora. O Sr. Ministro foi inequívoco, e isto é muito importante reafirmar, que aquilo que foi conseguido não terá retrocesso. Para nós isso é um dado absolutamente essencial e deve ser dito e compreendido. Mas também para nós é importante evoluirmos no bom sentido, introduzindo racionalidade económica àquilo que é a despesa que o Estado tem com este subsídio, por outro lado, criando condições para que os utilizadores finais, os passageiros, possam vir a ter, inclusive, benefícios dessa racionalidade económica. Eu não escondo que temos defendido o PSD Açores, que no limite seria algo que nós perseguimos, o utente, o passageiro, no máximo poder ter que pagar aquilo que vier a ser o valor da tarifa praticado, mas nós não dizemos, como disse o Primeiro-Ministro António Costa na Madeira. O Primeiro-Ministro António Costa, que não é amigo das autonomias, a talho de força, tenho que partilhar convosco, no último dia às 9 da noite, antes de desligar o interruptor do escritório, mandou para o Tribunal Constitucional 2 diplomas dos Açores, com um ato de malvadez política sem memória na nossa democracia. É esse ex-primeiro-ministro que disse no Funchal que a mobilidade dos açorianos e dos madeirenses era ruinosa, era um absurdo ruinoso. Portanto, o Partido Socialista nunca teve interesse em defender o subsídio de mobilidade dos açorianos. Se tivesse, nos 8 anos em que Pedro Nuno Santos foi ministro, tinha resolvido. E é 16 dias depois do governo do PSD tomar posse que o Partido Socialista, num ato de desfaçatez política, chama o Sr. Ministro para lhe sacar responsabilidades. Esta é a verdade que tem que ser dita aqui. E o Sr. Ministro, na sua resposta, peço-lhe que tenha condescendência por essa atitude do Partido Socialista. Porque é algo que, em termos políticos, revela um sentimento, e eu vou ser cuidadoso na palavra, um sentimento de derrota política na preocupação para com os Açores e os açorianos. Também, Sr. Ministro, deixe-me, em jeito de encerramento, dizer-lhe que, provavelmente, sobre muitos outros assuntos pendentes no seu Ministério e que aos Açores dizem respeito, veremos o Partido Socialista a exigir em 8 dias que nós façamos aquilo que tiveram calados durante 8 anos, mas pior de estarem calados, foram incompetentes na sua resolução, prestaram um mau serviço ao país, aos Açores e às regiões autónomas. É deste Partido Socialista que eu aqui venho falar-lhe e quero ouvir-lhe na defesa que já fez na sua intervenção da importância do subsídio social de mobilidade para os açorianos. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Muniz, e o Sr. Ministro vai prestar os esclarecimentos que entender. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não houve propriamente uma questão, mas eu aproveito a intervenção do Sr. Deputado. Eu aproveito a intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz para lançar o mesmo desafio ao PSD que lancei ao Partido Socialista. E, portanto, como tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, constituiremos um grupo de trabalho com esta proposta de constituição e, portanto, o desafio que lanço também ao grupo parlamentar do PSD é no sentido de perceber se temos que reforçar este grupo de trabalho com outro tipo de entidades, com outro tipo de representação, para chegarmos a um desidrato que seja, de facto, o mais transversal em termos de solução, que garanta o combate à fraude, mas que garanta que ninguém fica de fora, como eu disse no início. Portanto, o desafio que lancei ao grupo parlamentar do Partido Socialista, lanço ao PSD, e para não me ter que repetir nas próximas intervenções, lanço a todos os grupos parlamentares, sendo que estamos completamente abertos a trazer mais entidades para este grupo de trabalho, que não dificultem o funcionamento do grupo de trabalho e que não alterem de forma nenhuma o resultado que queremos no dia 15 de setembro. Essa data, não queremos fugir dela, no próximo 15 de setembro, ter um novo modelo a apresentar para podermos colmatar todas estas questões que vos falei há pouco. Muito obrigado, Sr. Ministro. Está inscrito e é a vez do Grupo Parlamentar do Chega. É o Sr. Deputado Filipe Melo. Sim, podem disponibilizar o microfone portátil? Sim, sim. Está bem, claro que sim. Perfeitamente. Segunda ronda. Ok.
Ok. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Ministro. Bom, devo também fazer já uma declaração de princípio. Eu não vou entrar neste debate não como deputado insular, mas precisamente não vamos colocar neste debate nenhum deputado insular para não correr o risco de haver aquela troca de apupos que houve inicialmente e que o Sr. Presidente chamou a atenção, e bem, mas desde que não haja contacto físico, continuemos assim. Sr. Presidente, eu gostava de começar por dizer o seguinte, e contrariar o Sr. Ministro, com o devido respeito. O Sr. Ministro agora fez-me lembrar o Partido Socialista. Há um problema, grupo de trabalho. Há um problema, grupo de trabalho. Sr. Ministro, peço-lhe encarecidamente, passe essa fase socialista à frente, passe para a ação, deixe os grupos de trabalho de lado, que isso faz-me lembrar o Partido Socialista e foram anos de má memória. Isso era o que eu lhe gostava de colocar em primeiro lugar. Segundo ponto, dar a nossa opinião muito pessoal. Combate à fraude e à corrupção é de louvar, seja ele o governo que for, seja um governo PS, seja PSD, seja Chega, seja o que for, nós damos sempre enorme ênfase e valor a medidas como esta, que visam diminuir, não vamos acabar repentinamente, com a fraude e com a corrupção. E por aí tem o total apoio do Chega. Tudo o que vá nesse sentido merece o nosso apoio. Mas é importante também dizer que nós estranhamos o prazo de entrada do requerimento. Não sei se, por estarmos já em pré-campanha para as eleições regionais da Madeira, o Partido Socialista faz este requerimento no dia 18 de abril. Não deixa de ser estranho o timing. Mas vamos acreditar que não teve nada a ver com condicionamento eleitoral, até porque o Partido Socialista, fruto dos resultados recentes na Madeira, sabia perfeitamente que qualquer tipo de condicionalismo seria inglório. Mas eu gostava também de deixar no ar uma pergunta, não sei se o Sr. Ministro quererá eventualmente tecer algum comentário sobre isto, que durante o período de governação nos Açores, anterior ao governo do Dr. José Manuel Bolieiro, foi o governo socialista que lá esteve. E durante uns anos valentes. E a prova disso é que é a região mais pobre do país. E quanto a isso, acho que estamos entendidos. Em relação ao que foi feito, nos últimos 8 anos, e eu respeitando e tendo a máxima consideração pela regionalidade, e neste caso pela insularidade, e estes apoios nós somos da opinião que têm que permanecer, naturalmente têm que permanecer, e tem que haver um esforço do Governo da República no sentido de assegurar isso, mas têm que permanecer não à boa velha maneira do Partido Socialista, sem controle, sem regras, e aí goste-se ou mais ou menos de quem está à frente do Governo Regional da Madeira, temos que tirar o chapéu às declarações que foram proferidas recentemente a dizer que concorda com, isto é uma expressão minha, não estou a citar, com o apertar da malha deste tipo de subsídios. Portanto, Sr. Ministro, o que eu tenho para lhe dizer, não em jeito de pergunta, mas em jeito de afirmação, é que estamos, neste aspecto, estamos a evoluir no bom caminho. Peço-lhe só que mantenha sempre essa prioridade da questão da insularidade, que é uma preocupação de todos, e não só dos nossos concidadãos insulares, mas um aperto de malha, isso sim, cada vez mais eficaz, mais eficiente. Eu sei que isso incomoda muita gente, mas pelo menos a quem é de direita não pode incomodar. Portanto, é o repto que eu lhe deixo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Ministro vai usar a palavra, vai responder. Faz favor, Sr. Ministro. Vamos criar condições para esse efeito. Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, o Sr. Ministro vai responder às questões que o Sr. Deputado colocou. Eu sei, mas temos que ir avançando.
Certo, mas vamos avançar. Sr. Deputado, apesar de e contudo, avancemos. O Sr. Ministro vai responder às questões que o Sr. Deputado colocou. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Em relação ao grupo de trabalho, eu percebo, costumava-se dizer, quando não conseguimos resolver um problema, cria-se uma comissão, um grupo de trabalho. Mas, Sr. Deputado, eu só lhe peço que me faça justiça. É que antes de anunciar o grupo de trabalho, anunciei as medidas que resolvem de forma imediata a questão da fraude. E, portanto, limites, limita a taxa, porque as agências de viagem também estavam a utilizar taxas absolutamente imorais, e, portanto, e o prazo. E, portanto, é absolutamente lapidar a resolução imediata. Agora, temos que admitir, temos que perceber, e com humildade o Governo da República o faz, que o modelo tem ineficiências. O modelo tem ineficiências. Hoje os cidadãos, quando vão ao CTT, quando têm que preencher um conjunto de burocracia, tudo isso tem que ser repensado. E aí temos duas abordagens. Aquilo que intitula de abordagem socialista, que eu intitulo de uma abordagem de diálogo, que é percebermos todos o que é que funciona melhor na Madeira, o que é que funciona melhor nos Açores, o que é que não funciona nem num lado nem no outro, e tentarmos melhorar esse processo. É nesse sentido que este grupo de trabalho é criado, mas com uma diferença em relação a outros grupos de trabalho. É que tem um prazo, é o próximo dia 15 de setembro, é que já não falta muito, dia 15 de setembro tem que trazer soluções. E, portanto, a decisão foi tomada. Aqui não há medo de tomar decisões. A decisão foi tomada e a IGF e todas as entidades inspectivas e todo o processo e o anátema que foi criado sobre o sistema fica cabalmente resolvido com estas medidas de curto prazo. As outras, vamos até setembro encontrar uma forma de tornar o sistema mais fácil de acesso, mais inclusivo, e não este espartilho e esta dificuldade enorme que os cidadãos têm de aceder. E depois há aqui uma componente de tesouraria também impactante do lado do CTT. Nós temos que tratar o problema como um todo. E, portanto, é isso que queremos fazer e reafirmo o desafio que lancei, que se acha que um grupo de trabalho com o Governo da República, com os dois governos regionais, com a IGF, com o Ministério das Infraestruturas, com o Ministério das Finanças, faz sentido ou faz sentido introduzir aqui outro tipo de intervenientes por forma a chegar à solução ótima. E, portanto, em relação ao requerimento do PS, permitir-me-á que não faça qualquer tipo de comentários, até porque lhe digo, eu virei aqui a esta casa as vezes que forem precisas, da forma que precisarem, para falar dos temas que quiserem, dos mais confortáveis, dos menos confortáveis, dos que me afetem diretamente, dos que afetem a outros. Absoluto respeito por esta casa e, portanto, não faço qualquer tipo de juízo de valor sobre o requerimento e, portanto, estou aqui, de facto, de peito aberto para este diálogo profícuo que deve ser tido e tentamos fazê-lo. Muito bem, Sr. Ministro. Não faltarão ocasiões, imagino eu. E a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Está correto? Com microfone portátil. Eu devo referir que os seus deputados que preferem usar microfone portátil sentados nos lugares onde estão, em termos de captação de imagens, não é tão eficiente, não é? Prefere que eu vá... Desculpe. Para ter captação de imagem tem que ser mesmo aqui. Deslocar. Eu percebi isso há pouco. Sim. Não referi porque não me tinha percebido. Mas esta não apanha ali, enfim. Apanha que tens aquela ali. Sim, apanha para ali. Sim, isso também se tem notado, Sr. Deputado. Aliás, como todos os seus deputados, não é privilegiado. Sra. Deputada Marisa Matias, faz favor.
não fiz nada, mas não estava desde o início, desculpem. Portanto, isto para ter melhor imagem, mas não temos som, está espetacular, está a correr muito bem. Mas, como estava a dizer, Sr. Ministro, nós temos defendido um modelo em que se elimina a questão dos reembolsos e que possa ser ao passageiro dada a permissão de pagar apenas no ato de compra o valor máximo que está previsto. E gostaria de saber se essa é uma modalidade que esteja a ser estudada ou não. Não seria apenas uma modalidade aplicada em Portugal, a outras regiões insulares, noutros países onde isso... O modelo que existe é o de reembolsos. O Bloco de Esquerda tem apresentado uma alternativa que é que os passageiros possam, no ato da compra, pagar já apenas só o montante que corresponde ao que devem pagar e não estarem a aguardar o reembolso. E, portanto, a pergunta é se essa é uma das medidas que possam considerar. Anunciou a criação do grupo de trabalho para alterar este modelo. Eu creio que é preciso saber se esse grupo de trabalho tem indicações para alterar o modelo ou não, e nomeadamente nesta questão do modelo de reembolsos. E, como disse, há outros países, nomeadamente aqui ao lado, em Espanha, nas ligações entre as Canárias e a Península, os residentes das Canárias já só pagam no ato da compra o montante que devem ser eles mesmos a pagar. E, como disse, isto para famílias mais numerosas representa muito. E estamos a falar de viagens que são viagens, em alguns casos, cotidianas, seja para estudantes, seja por motivos de saúde, seja o que for. Depois, a outra questão é se pretendem introduzir limites aos valores das taxas de emissões elegíveis, até porque esta é uma questão particularmente relevante. O problema que temos assistido tem a ver, em particular, com problemas com as alegadas fraudes que aconteceram, tem a ver, como disse, com as taxas que são praticadas e, portanto, se quer ou não quer alterar os valores e impor limites às taxas de emissão. E peço desculpa, Sr. Presidente, se permitir só mais uma questão. No caso dos Açores, referiu que gostariam de impor um teto máximo de 600 euros. Creio que no mercado com baixa concorrência, como é o caso dos Açores, não será uma questão continuada ao longo do ano, mas sobretudo em épocas altas, sabemos que esse teto pode não ser suficiente e, portanto, ser uma medida injusta para os residentes nos Açores, em que mais facilmente se pode ultrapassar esse teto e, portanto, se é uma proposta que pretende reconsiderar ou não. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E o Sr. Ministro para responder às questões. Sra. Deputada, muito obrigado pelas... Sr. Presidente, peço desculpa. Sra. Deputada, muito obrigado pelas questões que me coloca. Eu, quando diz que o problema ficou resolvido em meados de abril, não sei o que se refere, sinceramente. E, portanto, manifestamente, não considero que o problema tenha ficado resolvido em meados de abril. E, portanto, há uma parte, mas uma parte ínfima do problema. O grave problema, o que está hoje nos jornais, a fraude, não ficou resolvido em meados de abril. Isso objetivamente... dessa questão. Eu estou a dizer... Ok. Então não houve aqui uma falha de comunicação. A questão dos reembolsos ficou resolvida e, portanto, sem dúvida. Agora, o problema que nos traz aqui hoje, o subsídio social de mobilidade, na sua perspectiva de resolução de uma questão que advém de um relatório da IGF, que advém de um conjunto de processos que estão a decorrer na Justiça, esse não ficou resolvido e fica resolvido, ou tentamos nós que fique mitigado agora. Respondendo à sua questão dos 600 euros, compreendemos, da nossa análise, aí sim, estudo de mercado atual, cerca de 95% dos voos estão alocados abaixo dos 600 euros, na região autónoma dos Açores. 95% dos voos. Sr. Deputado, eu percebo que o Sr. Presidente não vai permitir o diálogo, mas eu percebo as suas caras. Mas deixe-me dizer-lhe, tem que acreditar que fazemos um trabalho sério, que não anda aqui a tentar inventar voos. E, portanto, deixe só, dê o benefício da dúvida. E eu também dou o seu, e se me der esses números, e, portanto, essa é a resposta que vou dar à Sra. Deputada, mas não fique logo muito nervoso com a questão. E, portanto, a Sra. Deputada dizer-lhe que nós não vamos permitir que ninguém fique de fora. E, portanto, essa é a garantia. E, portanto, temos consciência que há picos. A nossa análise de estudos de mercado aos preços atuais, 95% dos voos estão abaixo de 600 euros, mas vamos deixar em letra de lei a garantia que, se existirem esses outliers, esses valores acima, nomeadamente nos picos da sazonalidade, vamos cobrir com todas as garantias e salvaguardas perante o valor facial do bilhete emitido, para não haver as fraudes que estavam a haver até aqui. Em relação às taxas de emissão que refere, eu falei na minha intervenção inicial dos 35 euros e, portanto, fica também sanada essa questão. Em relação aos reembolsos,
diz e bem, e portanto foi das primeiras coisas que eu questionei quando cheguei a esta pasta, a possibilidade de ter outra modalidade. Este grupo de trabalho deve versar esse tema, e portanto sem dogmas e sem preconceitos, mas deixe-me dizer-lhe, o que me foi transmitido, até na transferência de pastas, em relação ao passado, é que as companhias aéreas, por exemplo, nunca anuíram com esse modelo. Há outros modelos que podemos estudar e não serem as companhias aéreas a ficarem com esse ónus de tesouraria. Pode haver aqui uma terceira entidade que fique com esse ónus de tesouraria, mas isso, claro, por isso é que é importante os governos regionais também estarem no grupo de trabalho, é importante encontrarmos soluções, porque também estamos abertos a soluções que sejam diferentes e que não onerem da forma como oneram hoje o cidadão que vai comprar o bilhete e às vezes chega a estar períodos de 90 dias sem receber. E, portanto, total abertura. Este grupo de trabalho, mais uma vez digo, não é para fingir, é para fazer. Agora, estamos a resolver o problema de curto prazo, o grupo de trabalho irá encontrar soluções até o dia 15 de setembro em estreito diálogo. Esse é o objetivo. Muito obrigado. Está certo, Sr. Ministro. Recordo aos grupos parlamentares, de qualquer das maneiras, existe uma segunda ronda para qualquer questão que depois queiram aperfeiçoar. E agora temos a inscrição da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Ministro, muito boa tarde. Eu vinha reiterar o que foi dito pela deputada Marisa Matias sobre a importância do subsídio social de mobilidade não ser através de reembolso, mas ser um preço fixo que as pessoas pagam à cabeça e não esperem pelo reembolso, porque de facto nem sequer é preciso ter uma família numerosa para a modalidade de reembolso ser impeditivo de uma verdadeira mobilidade e de conseguir vir ao continente, seja para lazer, seja por questões de saúde, seja por qualquer outra questão, e temos de garantir que as pessoas nos Açores e na Madeira têm essa possibilidade. Porque conseguir adiantar 500 euros é difícil para muitas pessoas, de facto. E, portanto, na nossa opinião, e é isso um desafio que lançamos, é que este grupo de trabalho tenha como principal objetivo uma alteração do modelo de funcionamento do subsídio para que não seja por reembolso. Parece-nos que esse deve ser, se o grupo de trabalho conseguir que este modelo seja alterado, será uma grande vitória para ambos os arquipélagos e, de forma geral, para todos os portugueses. Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Simples e direto. O Sr. Ministro quer responder, comentar? Sr. Presidente, Sra. Deputada, a resposta é sensivelmente a mesma resposta que dei à Sra. Deputada Marisa Matias, mas deixe-me aproveitar o ensejo para ainda ir um bocadinho mais além na questão de onde é que hoje, já que os nossos concidadãos têm que pagar o bilhete por inteiro, às vezes aguardam 90 dias, 60 dias, dependendo se o pagamento é por cartão de crédito, se não é. Portanto, este período de tempo, e depois os CTT reembolsam, e depois há aqui uma questão, repare que hoje os CTT, também eles estão à espera e aí há uma divergência, eu sei, dos CTT se devem ser públicos ou privados, mas hoje são privados. Pronto. E, portanto, é uma empresa privada que hoje garante os equilíbrios de tesouraria, porque o Estado também demora muito tempo. E daí também entra a questão que o deputado Francisco César trouxe no início. Se mudamos, e se não podemos centralizar completamente e pensar nisto de outra forma. E aí as regiões autónomas podem funcionar como um espaço de equilíbrio mais fácil desta bolsa de compensação que, no fundo, existe entre quem paga e quem recebe. Porque, desde logo, as companhias aéreas se têm colocado fora de todas essas negociações. E, portanto, sendo assim, o Estado também não pode ficar maniatado nem preso a uma opinião das companhias aéreas. E, portanto, vamos encontrar soluções que desonerem quem tem que pagar a viagem e que encontrem este espaço de câmara de compensação. Até agora não se encontrou e, portanto, e estamos abertos a que esse grupo de trabalho, naturalmente, estude esse tema. E, para terminarmos o bloco da primeira ronda, é o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Sr. Deputado, quer o microfone portátil, por favor. Mas não foi hoje, não foi agora. Não. Eu recordo-me dessa... Sim. Usar o microfone e tê-lo na mão dá-me logo uma grande segurança. Sr. Deputado, então, com toda a confiança, pode fazê-lo com toda a confiança, isso faz parte do passado. Faz favor, Sr. Deputado.
Não sei se está a funcionar, está a funcionar. Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui a esta Comissão esclarecer os deputados e os portugueses. Eu acho que estamos, mais uma vez, perante um problema herdado do Governo Socialista. E é irónico, de facto, que seja o grupo parlamentar do PS que apresente este requerimento quando o Governo Socialista nada fez para resolver este problema nos 8 anos, dos 8 longos anos que esteve na governação. Eu diria que é mais que ironia, é a hipocrisia política levada a um nível difícil de ultrapassar nesta Câmara. Mas é o que temos e é assim que o grupo parlamentar do PS nos tem habituado, não só nesta matéria, como noutras. Tivemos a oportunidade já de discutir, como por exemplo as SCUTs, em que conseguiram fazer a pirueta, o mortal atrás e passar sem se rir da proposta que apresentaram. Bom, voltando ao assunto, a Polícia Judiciária, de facto, e isso tem sido público, tem desmantelado um conjunto de redes criminosas que utilizavam o subsídio social de mobilidade para prejudicar o Estado e dessa maneira prejudicar os contribuintes. Por isso saudamos desde já o Governo pelas medidas que teve a oportunidade de tomar de uma forma rápida e célere no sentido de combater algumas formas de fraude que foram identificadas. Como dizia aqui o deputado do Chega, Filipe Melo, a fraude e a corrupção devem ser combatidas, é isto que este Governo está a fazer e fê-lo de uma forma célere e a tempo. Posteriormente, o Governo decidiu, e bem, criar um grupo de trabalho para rever o modelo do subsídio, chamando à discussão e ao estudo os vários intervenientes deste processo, de forma a, auscultando as várias partes no processo, possa chegar a uma solução ótima, possa aperfeiçoar o regime que atualmente está em vigor, cumprindo e assegurando o princípio da continuidade territorial. Nós sabemos que o Grupo de Trabalho irá apresentar as suas conclusões no dia 15 de setembro, até dia 15 de setembro, e a pergunta que eu gostaria de lhe fazer, Sr. Ministro, é, enfim, eu acho que o país, e em particular os residentes das regiões autónomas, esperam uma decisão rápida do Governo, e por isso, com a entrega do relatório a 15 de setembro, qual é o timing expectável para o Governo tomar uma decisão definitiva com base no estudo e nas conclusões que o Grupo de Trabalho vier a apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. O Sr. Ministro quer responder? Sim, sim. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu penso que este grupo de trabalho, para ser eficaz e tendo representantes tanto do Ministério das Infraestruturas como das Finanças, é não estar a trabalhar em cima de um relatório absolutamente desligado da realidade. E, portanto, se este grupo de trabalho estiver a trabalhar em cima de um relatório, mas concomitantemente estar a proceder a propostas de alteração a todos os diplomas e os decretos que são necessários, chegamos ao dia 15 de setembro e o processo legislativo é um processo célere, que é isso que se pretende. Esse é o desafio que vamos lançar ao grupo de trabalho, tanto as regiões autónomas como os representantes do Governo da República possam fazer este processo e que não seja um processo absolutamente desligado e que haja um relatório etéreo, distante da realidade, que se debruce nomeadamente sobre os decretos, sobre os diplomas que hoje estão em vigor e é para esses que esse grupo de trabalho tem que focar toda a sua atenção, por forma a poder rapidamente pôr em marcha aquilo que foram os objetivos e os resultados desse relatório. Agora, comprometendo-me com uma data, eu diria que seguramente até ao final do ano teremos tudo publicado. Eu espero ser ainda mais cedo do que isso. Acho que é possível fazermos mais cedo do que isso, e era bom sinal, era sinal que estávamos a conseguir congregar vontades no sentido de chegar a um objetivo que é comum, que é de oferecer um serviço melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Iniciamos agora então a segunda ronda. Como sabem, cabem 2 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta conjunta no somatório dos tempos por parte do Sr. Ministro. Tem inscrito o Partido Socialista, o deputado Francisco César, Partido Social Democrata, o deputado Paulo Neves, deputado Carlos Barbosa, do Chega, e deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, e, portanto, o Sr. deputado Francisco César. Faz favor. Muito rapidamente, Sr. Ministro. Sr. Ministro,
Sr. Ministro, eu acredito que o Sr. Ministro tem estado de boa fé e, aliás, tenho que lhe elogiar a forma como esteve aqui presente, sem partidarismos, ao contrário, aliás, do que aconteceu com os outros partidos, que a única coisa que se preocuparam foi falar da governação anterior. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que eu não lhe exigi nada. Não lhe exigi que trouxesse para cá já o modelo. Eu tenho duas preocupações. A primeira é de que as alterações que estão a ser feitas já não piorem a situação existente, porque aquilo que me parece é que a necessidade de alteração do modelo social de mobilidade é mais uma prioridade para o Governo da República do que é para os residentes das regiões autónomas, porque apesar de tudo o custo final é apenas 134 euros e para o Estado, do diálogo que tenho tido, isso foi sempre um problema, o custo tem vindo a ter, e, portanto, nós queremos é que mude para melhor. Aliás, o anterior Governo da República tinha uma proposta proveniente do grupo de trabalho, já disse e repito. Isso só não entrou em vigor, eu tenho aqui, porque nós não aceitamos. Porque o Governo não aceitou, nem os deputados do Partido Socialista aceitaram esse modelo que foi aqui proposto. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira pergunta é saber se utilizaram essa proposta do grupo de trabalho para as alterações que fizeram. Segunda questão, falou de limitação à taxa XP. Gostava de saber se essa alteração ou se o limite à taxa, neste momento, inclui XP e YR. Taxa de emissão de bilhete das agências de viagem, taxa de emissão de bilhete das companhias aéreas. Segunda questão. Bom, quem fala de que não sabe. Segunda questão, o Sr. Ministro, a questão dos 600 euros é algo que me preocupa. Sr. Ministro, neste momento, a média para a Madeira e para os Açores, o preço médio para a Madeira e para os Açores, o preço médio para a Madeira é maior do que para os Açores. Na Madeira há um limite ao teto de reembolso, para os Açores não há. O que é que isto aconteceu na Madeira? Encostaram-se todos ao teto. Eu vou-lhe só dar um número que o Sr. Ministro aqui avançou, que eu também o tenho. O Sr. Ministro disse que cerca de 95% apenas das passagens é que estão acima dos 400 euros. O Sr. Ministro falou para todos os residentes. Para os beneficiários do subsídio social de mobilidade na região autónoma dos Açores, são números de 2019, portanto, provavelmente ainda são superiores agora. Vou já terminar. 38% estão acima dos 400 euros. 18% estão acima dos 314 euros. 24% estão acima dos 206 euros. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que se nós colocarmos o valor perto dos 600 euros, o teto máximo, naturalmente que as companhias aéreas vão se encostar a este valor e a média vai subir. Por último, o Sr. Ministro não me negou aqui a eventualidade do custo final para o residente poder ultrapassar os 134 euros. Porque até agora tudo o que apresentou foi um retrocesso em relação ao tempo. Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. E Deputado Paulo Neves, se fizer o favor. E agora vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata, que tem 2 minutos para colocar as questões que entender. 2 minutos para colocar as questões que entender, assim que possamos continuar, e vamos continuar agora mesmo, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e ao Sr. Ministro e lhe desejar as maiores felicidades, tendo em conta que esta é a primeira audição aqui na Comissão Parlamentar. Sr. Ministro, como deve ter consciência, quando se fala da questão da mobilidade para uma região insular, como é o caso da Madeira, é da maior importância. É tão importante que ver o seu entusiasmo, desde a primeira hora, em resolver finalmente esta questão, é uma notícia que é muito bem recebida na região autónoma da Madeira. É irónico é que nós estamos aqui para falar sobre o subsídio de mobilidade, convidados pelo Partido Socialista, que teve a oportunidade durante 8 anos, de resolver esta questão. A verdade é que nunca resolveu, por uma falta de respeito e de consideração pelas regiões autónomas, mas finalmente vimos uma boa vontade por parte do novo Governo. Quanto ao Grupo de Trabalho, que o Grupo de Trabalho faça um bom trabalho e que melhore o sistema. É isso que nós desejamos e é isso que nós esperamos. E, aliás, como sabe, o Governo da Madeira vai estar representado ao mais alto nível no Grupo de Trabalho. E isso demonstra realmente o nosso empenho e o nosso entusiasmo para que se tenha finalmente uma solução boa para o subsídio de mobilidade. Aliás, se o Grupo de Trabalho quiser, até pode se inspirar na Madeira. Porque nós, em relação às ligações entre a Madeira e o Porto Santo e Madeira, os cidadãos locais não adiantam dinheiro ao Estado, não adiantam dinheiro
dinheiro, o Governo só pagam aquilo, é que têm que pagar. E o Governo é que entra com o dinheiro diretamente. Portanto, até há bons exemplos a nível nacional para o grupo de trabalho se inspirar. Há outro dado também que eu gostava de deixar aqui, que é o bom senso. Há companhias aéreas que não têm bom senso nos preços para a Madeira. E nós estamos à vontade no Partido Social Democrata da Madeira, que nós somos pelo mercado. Mas detestamos a lei da selva. E haver tarifas para a região autónoma da Madeira de 1h30 para lá, 1h30 para cá, a 890 e a 900 euros, é muito dinheiro. É inaceitável. Isto já não é a lei do mercado, já é a lei da selva. Por isso também tem que haver bom empenho, tem que haver um bom senso por parte das companhias aéreas também nas suas tarifas. Portanto, para terminar, Sr. Ministro, não só lhe desejar as maiores felicidades no desempenho das suas funções, ainda por cima numa área que para a Madeira é fundamental de importância, que é a área da mobilidade e dos transportes. Por isso, estamos muito expectantes com esta decisão da constituição do Grupo de Trabalho e desejamos que tragam boas novidades para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Está inscrito agora o Sr. Deputado Carlos Barbosa, da Iniciativa Liberal. Do Partido Chega. Tenha calma, Sr. Deputado. Isto todos temos direito a ter alguns erros, algumas imprecisões. Não estava eu a querer sugerir que ia haver transferências no próximo quadro de abertura de transferências. Bom, adiante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Do Chega, então, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, dizer ao Sr. Deputado Paulo Neves que isto não é lei da selva, é a lei do mercado. As companhias aéreas fixam os preços de acordo com o mercado associado. É lógico que temos várias condições, várias situações que estão associadas, quer seja os custos do combustível, os custos associados à própria operação, que também regem o valor que está associado à própria intervenção. Com certeza. Noutro ponto, não sou um deputado insular, mas dentro disto que estamos aqui a falar... Controlar os preços, aparece um PCP. Dentro da questão que estamos aqui a falar, há outro ponto que também surge. Nós somos completamente contra aquilo que também o Sr. Deputado Francisco César disse. Somos contra mais jobs for the boys e não queremos que isto esteja também dentro das autonomias dos próprios governos regionais, porque isto também vai criar depois mais circunstâncias de alimentar mais os próprios Estados regionais. Sim, somos a favor de que o próprio o governo regional, o governo central, faça este controle devidamente. E para isso, a fiscalização, que é um dos pontos em que o próprio Partido Chega defende, desde o seu princípio, achamos que há aqui uma possibilidade que pode estar em aberto em ajudar após o dia 15 de setembro e pomos já esta questão nesse âmbito. Já que o próprio Governo tem vários tipos de aplicações, vários tipos de acesso a nível informáticos, que pode fazer essa própria gestão pela própria DGF, que temos o site da AT, ou mesmo o site da Segurança Social, e as próprias aplicações estão associadas, por que não colocarmos então o Governo a fazer este tipo de gestão diretamente com as próprias pessoas, com a ajuda clara do Governo local e as suas juntas de freguesia, as autarquias, incluídas neste tipo de funcionamento. Poderá ser uma solução para que seja efetiva uma fiscalização e que deixe de haver os âmbitos como aconteceram até agora, em que a própria Polícia Judiciária teve que intervir. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. E para finalizar esta segunda ronda é a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Só para clarificar, como é evidente, o combate à fraude é muito importante. Nada contra, deve ser feito e tem que ser criadas medidas para combater a fraude. Mas eu estava a falar, e no início da intervenção, não sei se pela falta de microfone ou não, tentei clarificar do problema dos reembolsos. E o problema dos reembolsos causou muito dano a muitas pessoas, a muitas famílias e, obviamente, foi disruptivo. E por isso gostaria de voltar a colocar a questão, que o Sr. Ministro não respondeu, que é se podemos ter a clarificação de qual foi a entidade responsável por essas limitações, que foram, aliás, feitas à margem da lei, quando foram exigidas às pessoas documentações que normalmente não são exigidas. E, por isso, acho que é importante sabermos qual é a entidade responsável em matéria dos problemas que houve com os reembolsos. E depois uma segunda nota, muito rápida, para dizer que em matéria de se o modelo é de reembolsos ou se é de as pessoas poderem pagar à cabeça aquele que é o montante máximo da viagem, como disse, existem outros exemplos.
aqui mesmo ao lado. Nas Canárias, as viagens que são feitas entre as Canárias e a Península, as pessoas, os passageiros pagam já só o montante máximo e as companhias aéreas têm um sistema de vendas que está adaptado a isso. Portanto, não há de ser assim tão difícil, não é necessário inventar a roda, há modelos noutros países e por isso acho que é claramente uma medida que se deve estudar, até porque é uma medida que o PSD tem defendido em sucessivas campanhas eleitorais, portanto, deduzo que a esse respeito estejam também de acordo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Sr. Ministro, são 8 minutos para responder a estas questões nesta ronda final. Só um minuto, por favor, Sr. Ministro. Sr. Deputado, é sobre a condução dos trabalhos? Tem cometido erros na condução dos trabalhos, ele? O microfone portátil, por favor. É sobre a condução dos trabalhos? É mesmo? É? Cometi algum erro na condução dos trabalhos? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tá? Não, é muito rápido, Sr. Presidente, cumprimentando também o Sr. Ministro, não quero estar a fazer esta interpelação depois do Sr. Ministro encerrar também a sessão, mas queria, na sequência do que o Sr. Deputado Francisco César aqui referiu, se nos pudesse fazer chegar, era um pedido à mesa que eu fazia, pudesse chegar às conclusões do grupo de trabalho que referiu aqui que haviam essas conclusões, nós não o conhecemos, gostaríamos de poder solicitar que as mesmas pudessem ser distribuídas por todos os grupos parlamentares. Obrigado. Muito bem, então não é sobre a condução dos trabalhos. O deputado enganou-me, claramente, porque o que eu sugeri é que o grupo parlamentar requeresse o documento. Não precisa do deputado Carlos César para esse efeito, Francisco César para esse efeito. E agora, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado, vamos lá ver, o grupo parlamentar do PSD pode, Sr. Deputado Gonçalo Lage, Sr. Deputado Gonçalo Lage, olhe para mim, Sr. Deputado Gonçalo Lage, pode requerer esse relatório ou esses dados. E o Sr. Deputado Filipe Melo é sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito rapidamente, e mesmo sobre a condução dos trabalhos, a interpelação à mesa vai no sentido de pedir ao Sr. Presidente que quando ocorrerem situações do género, e não somos nada, mas nada mesmo, contra os apartes, aliás, até muitas vezes faz sentido. Agora, uma coisa são apartes, outra coisa foi a forma como o Sr. Deputado Paulo Neves se dirigiu ao Deputado Carlos Barbosa, bem como antes tinha citado dali, nós no PSD Madeira, Sr. Presidente, eu acho que nós somos deputados da República e o Sr. Deputado Paulo Neves está aqui nessa função, deputado da República e não em defesa do PSD Madeira. É bom que isto fique claro, mas era pedir ao Sr. Presidente, quando houvesse situações do género, de haver eventualmente uma pequena advertência à forma como se dirigiu a outro colega. Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, obrigado pela sua nota. Como sabe, é difícil muitas vezes conseguir manter aqui alguma paz social, pelo menos em termos auditivos, e provavelmente todos nós temos que fazer um esforço nesse sentido, e que não irá acontecer sempre, eu sei que não. Mas vamos nos esforçar para que isso seja possível. O Sr. Ministro pode agora responder, se fizer o favor, e no cômputo das intervenções são 8 minutos, que eu julgo que são bem suficientes para essa resposta. Sr. Ministro, é agora. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. São mais que suficientes, mas eu não posso deixar de perceber e de respeitar esta figura dos apartes regimentais que existem neste areópago, mas também esses apartes às vezes tentam ser ofensivos. E ouvi aqui uma parte da bancada do Partido Socialista no sentido de dizer que o Governo de alguma forma era intelectualmente desonesto e que apresentou estudos para um aeroporto. Peço desculpa, mas de facto foi uma parte que tentou atacar a honorabilidade do Governo e neste caso de quem é detentor da pasta. E portanto devo dizer ao Sr. Deputado que preferiu essa parte, que os estudos baseiam-se, nomeadamente, num relatório da CTI com centenas de páginas, que foi definido pelos 2 maiores partidos, e bem, no momento certo, com as pessoas certas à volta de uma mesa, e com relatórios e com estudos apresentados pelas entidades que tutelam o espaço aeroportuário, que eu tive a oportunidade de dizer neste areópago há 2 semanas. E, portanto, ficamos esclarecidos sobre se somos intelectualmente desonestos ou não, e estou a olhar fixamente para quem preferiu à parte. Sr. Deputado Francisco César,
Sr. Deputado Francisco César, respondendo às suas questões, deixe-me dizer-lhe, perceba a questão dos 600 euros e, portanto, estamos abertos a definir, para não ficar ninguém de fora, e, portanto, dissemos isso à Sra. Deputada Marisa Matias e reafirmamos, e, portanto, precisamente não queremos e ninguém ficará de fora, esse compromisso fica estabelecido, e também não queremos mexer no custo máximo suportado por cada um dos cidadãos e, portanto, que fique claro, está aqui dito, estamos em ON e, portanto, esse é o objetivo e, portanto, as medidas de curto prazo são estas que nós queremos implementar, não há dúvidas absolutamente nenhuma sobre isso. Mas também não há dúvidas, Sr. Deputado Francisco César, que estas alterações não são prioridade para os açorianos, mas também não são prioridade para este Governo. Estas alterações são prioridade à luz da lei, num Estado de Direito e à luz da legalidade que é exigida. Por isso, é para isso que é prioritário. Não é para mim que é prioritário, não é para si, não é para os nossos concidadãos açorianos, não é, é precisamente à luz da lei, no Estado de Direito. E, portanto, é por isso que estamos a fazer estas alterações e não com outra prioridade em mente. Sr. Deputado Paulo Neves, agradeço-lhe as suas questões, mas penso que não foram mais em jeito de comentário, mas a nota de que há um modelo na Madeira que pode ser revisitado é útil, precisamente por isso é que eu, na resposta que dei, tanto ao LIVRE como ao Bloco, referi este tema. Os governos regionais podem ter aqui desempenhar um papel fundamental neste processo e não onerar o cidadão no fim. Tomei devida nota da proposta que o deputado Carlos Barbosa apresenta. Devo-lhe dizer também, sem dúvida, eu acho que o Estado Central, o Governo da República, o Estado Central tem menos apetência para resolver estes problemas mais intersticiais. Aliás, a história diz-nos que não tem capacidade de capilaridade e a descentralização, tanto com a maioridade do municipalismo que temos em Portugal em vigor, mas também de uma visão autonómica que hoje é madura, nos garante melhor qualidade disso, desde que as regras sejam estabelecidas à partida e sejam absolutamente claras. Duvido que a AT possamos colocar ainda mais esses ónus em cima da AT, que já é uma máquina, como todos sabemos, pesada. Sr. Deputado Marisa Matias, eu não quero cometer falsos testemunhos e nesta casa muito menos, e, portanto, se me permitirem, far-lhe chegar exatamente quem foi o responsável por essas alterações e, portanto, para não haver dúvidas nenhumas, e não quero, de facto, cometer esse erro de poder estar a levantar falsos testemunhos. E quero, penso que respondi a todas e, portanto, agradecer, Sr. Presidente, o convite que me endereçaram e este debate e a oportunidade que me deram também para esclarecer a posição do Governo. Muito obrigado a todos. Muito bem, Sr. Ministro, muito obrigado. Penso que foi uma audição direta, clara, sobre as questões concretas. Agradeço ao Sr. Ministro a sua disponibilidade e vontade e dos grupos parlamentares em questionar. Amanhã temos trabalhos, 9h30. Os horários às vezes vão variando por causa da grelha preenchida que temos de trabalhos. Portanto, 9h30 com as audições ao ex-presidente da CP e ao atual presidente da CP e continuação com a nossa ordem do dia. Até amanhã, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês.